Hello, hello, good afternoon, almost good evening. Então, domingo de Páscoa, como foi o domingo de vocês? O meu foi muito bom, muito bom. Mesmo a distância, né? Uma distância até próxima, né? A minha mãe coloca uma mesinha bem perto da porta, assim. E tem a cadeirinha do pensamento lá, a gente fala. Então, o meu irmão, quando vem pra cá, ele fica trabalhando lá na mesinha. E daí nós almoçamos com o resto da família pelo Zoom. Minha avó, minha mãe, minha filha na mesa, eu atrás. Comilento, Então, bem isso. A gente come bastante, né? Em Páscoa, dia de Páscoa, né? Que a gente sempre acaba comendo um chocolatinho a mais, experimentando uma sobremesinha diferente. E foram muitas variedades que surgiram. Então, enquanto o pessoal tá entrando, vou pedindo para o pessoal que tá entrando pegar aquele aviãozinho ali e convidar mais pessoas para entrarem. Daisy, querida, my beautiful friend. A Daisy é uma das pessoas que eu falei essa semana que nunca vai precisar do filtro do Instagram, porque ela é tão linda, que ela nunca vai precisar de um filtro. Mas quebra um galho, né? Essa semana também recebi um videozinho falando que filtro é vida. Filtro é vida. Então, essa live surpresa de hoje foi porque muitas perguntas surgiram com o lançamento, né, do curso Use Seu Cérebro, Siga o Seu Coração. E também nós estamos fechando a turma que começa amanhã do inglês, Desperte Seu Inglês em 21 noites, né? 21 dias já virou 21 noites, né? Então, são várias dúvidas, né? E daí eu me propus a fazer essa live com vocês hoje para tirar dúvidas mesmo. Então, assim, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem ir fazendo perguntas por aí. E eu tenho várias perguntas que foram surgindo, que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, né? Então, eu entrei, respondi todas essas pessoas, só que ao mesmo tempo eu falei, quer saber? Eu vou compartilhar isso daí, porque, né? Às vezes a pessoa tem dúvida e não pergunta, acaba deixando passar. Então, daí é bom que também já fica documentado uma live só de tirar dúvidas do curso, né? Então, eu sou a teacher Lúcia Carla. Perguntaram qual era a minha formação. Eu sou pedagoga, pós-graduada em Programação Neurolinguística, né? Trainer em Programação Neurolinguística. Tenho formação em hipnose ericksoniana. Tenho formação em barras de Axis, né? Trabalho como terapeuta também, consteladora com bonecos online. E fui formada pessoalmente. Shaking Medicine, né? Pra quem viu no feed ali, o post quando eu estive na África. Tem um pouquinho da minha história disso. Shaker, I'm a shaker. E fui formada pessoalmente pelo professor George Lozanov em Viena em 2007. Atuo no ensino de inglês com o método Lozanov há 15 anos no ensino de inglês e agora já estou indo para 16 anos. Então, essa é a minha formação, né? Já me perguntaram. Pro inglês, só tenho o básico, posso fazer o curso? Então, eu vou falar para quem é o curso e para quem não é o curso. O meu público são, para quem é o curso, pessoas que têm uma base do inglês, esse é básico. O que é esse básico? Eu trabalho com textos que começam bem básicos e vão avançando o grau de dificuldade, gradativamente, tá? Então, esse básico é você reconhecer as palavras e você ler. Por quê? Porque eu trabalho com textos, então você tem que vir alfabetizado. Claro que cada palavra tem uma pronúncia diferente, mas todo esse refinamento de pronúncia, tudo isso, você vai trabalhar ao longo do curso. Então é que você tem aquela noção mesmo da estrutura do inglês, como o inglês funciona, tá? Bem básico. Então, o meu público é o básico, que quer ter um avanço rápido e significativo.
E por incrível que pareça, os resultados mais notáveis são nas pessoas que vêm com o básico, porque a pessoa que vem com o básico, ela vem com poucos vícios e poucos traumas. A não ser que eu já tenha feito básico 10 vezes, né? Mas ela geralmente vem com poucos vícios e poucos traumas. E daí ela vem que nem uma esponja, igual criança pequena. Começa a modelar som, começa a entender a estrutura correta da língua, porque o curso, ele faz todo um trabalho de desconstrução para construir. Porque nós fomos formatados a aprender inglês de uma certa maneira. Nós fomos formatados a aprender a ler e escrever para depois trabalhar essa parte do ouvir, processar e falar. E o Lozanov Method trabalha completamente diferente. Trabalha da mesma maneira que com as crianças pequenas. Então é um método natural de aprendizagem. Então a minha vantagem de trabalhar com adultos é que os adultos já vêm alfabetizados. Mas a gente acessa tudo que a pessoa já tem armazenado e nunca se deu conta. A gente trabalha a questão da criança interior através da infantilização, com os papéis, né? Que é como você fosse criar um personagem teu que vai estar funcionando em inglês durante o curso. Por isso você escolhe o seu nome fictício para começar o curso. E todo o material, para cada turma, todo o material é personalizado. O nome que a pessoa escolher, o material vai ser todo personalizado para ela naquela turma. Então ela vai estar construindo aquela personagem dela que vai estar funcionando em inglês. O que mais? Então, revendo. Básicos, que tem quem tem uma base precisa de um avanço rápido e significativo. Segundo público, pessoas que têm bloqueios ou que estão desistindo já, que já estudaram e não conseguem evoluir, não conseguem soltar. Então daí tem muita gente que chega pra mim e fala assim, esse é o último curso de inglês que eu vou fazer. Eu falo, aham. E é mesmo. Eu sei que é. Já tentei de tudo, não. E daí vem assim, mas depois que eu fiz aquela dancinha, eu vi que eu tava no lugar certo. E é bem assim mesmo, sabe? Por que a pessoa não fala inglês se já estudou tantos anos e tem tanto conteúdo armazenado? Quando nós precisamos nos expressar numa língua diferente, tudo é diferente. O respirar, o articular. Quando eu falo inglês, a minha filha, ela não reconhece a minha voz. Ela pergunta, uma vez ela escutou meus áudios, que eu gravo o texto para os meus alunos, né, para terem o texto, e ela falou assim, mas quem que gravou isso aqui para você? Eu falo, não, sou eu falando. Ela fala, não é. A voz é diferente, as entonações são diferentes, a postura é diferente, a articulação é diferente, a forma de pensar é completamente diferente. Então exige uma flexibilização muito grande. E se você tem algum trauma, ele respinga nessa hora. E isso não é só com o inglês. Isso pode ser com inglês, pode ser qualquer coisa nova que você esteja aprendendo. Dançar, um esporte, ok? E geralmente, a causa está onde? Lá na infância. Então, por que os bloqueios o desbloqueio acaba acontecendo durante o curso? Existe uma gama de ferramentas que a gente vai usando. Se vocês acompanharam as lives dos segredos, existe muita coisa por trás. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando com quem? Com a nossa criança interior, com a questão da infantilização. Então, um contexto adulto acessando aquela criança. Então, é como se você
pegasse aquela criança que tem aquele trauma, aquele bloqueio pela mão e trouxesse para participar dessa aula junto com você, nesse contexto adulto. Metafórico, eu sei que é metafórico, mas é muito legal. Então isso faz diferença nos resultados. Outro motivo da pessoa também não falar inglês, às vezes o método não proporciona isso. Simplesmente, o método não proporciona. E o falar está muito relacionado à prática. Então você pode ter muito conhecimento, mas se você não se propor a, articular, falar, mesmo que errado, você tem que refinar a pronúncia. Porque muitos sons do inglês nós não temos no português. E muitos sons do português não existem no inglês. É a mesma coisa para eles. Então o falar vai depender do quanto você se abre para. Quanto você se disponibiliza para aquilo. Porque não existe milagre. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, quando a pessoa vem falar para mim, essa proposta é milagrosa, não é milagre dos 21 dias. É um grande salto que você vai dar no seu inglês. E talvez em muitas outras áreas da tua vida pelos benefícios do método. Porque depois que você passa pelo curso de inglês, o teu cérebro já aprendeu uma nova forma de estudar. Na verdade, não é que aprendeu uma nova forma. O teu cérebro, ele resgatou a forma correta de aprender. Por quê? Porque quando somos pequenos, nós somos sugestionados a um formato de leitura, a um formato de compreensão, a um formato de lógica. Então, nós vamos sendo formatados o tempo todo. A mesma coisa com o inglês. A gente chega para fazer inglês e daí você começa com simple present, verb to be, present continuous, right? E aquilo tem toda uma sequenciazinha. Só que se você pensar que a criança pequena, quando eu falo criança pequena, somos nós, ok? Que a criança pequena, quando ela está se expondo para falar, tentando falar, o que acontece com a criança pequena? Ela observa. E daí, como ela é exposta há muito tempo à língua, ao que está ao redor, ela começa a entender essa língua como se fosse uma música, tá? E o som vai entrando e o cérebro vai processando aquilo como se fosse uma música. E daí ela observa o movimento que é feito com o corpo e começa a associar aquelas palavras. Até que ela começa a arriscar. Quando ela começa a arriscar, ela começa a usar sílabas. Depois, palavras individuais. Depois, frases com 3 palavrinhas. Nenê quer mamar. Ok? E depois, com o tempo, conforme o convívio e a prática que a criança está sendo exposta, você vê crianças de 2 anos e pouquinho, 3 anos, falando melhor que um adulto, conjugando os verbos corretamente, sem confusão nos plurais. Tudo isso é o meio. Então, quando nós nos colocamos como alunos para aprender algo novo, por que a gente precisa ser tão lógico, tão racional? E não deixar que aquela experiência, que toda aquela expertise que nós, quando crianças, usávamos, não seja utilizada novamente. Entendem? É muito amoroso, porque na verdade é uma forma de você acolher a sua criança. E o último tipo de público são pessoas que já falam inglês e querem refinar. Então querem fazer todo um refinamento. Então, como eu trabalho toda uma reconstrução
do detalhe no começo, no primeiro texto. A pessoa vai fazendo aquela reestruturação, vai corrigindo vícios, vai tendo sacadas que não tinha antes. Então, para quem tem um nível mais avançado e vem, nossa, é maravilhoso. Fora que essas pessoas que vêm, elas acabam sendo inspiração para os que já estão na turma. Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, alguém vai ler e você está acompanhando ali na leitura e a pessoa lê errado e você percebe assim, puxa, ela leu errado. É porque você sabe o certo. Então isso é muito bom, porque você tem recurso para contribuir com o grupo também. E quanto mais você contribui com o grupo, mais você vai reafirmando, reestruturando o seu inglês também. Então é um crescimento contínuo, né? Assim, contínuo e do todo, né? Um vai acolhendo o outro. Então esses são os 3 tipos de público, ok? Básico, que quer dar um grande salto. Pessoas que já estudaram e não tiveram resultado, por bloqueios ou pelo método, pela forma. E pessoas que querem fazer toda uma reestruturação e um refinamento da língua. Deixa eu ver aqui, outro tipo de pergunta. A gente coloca uma musiquinha de fundo e começa a ficar alto, né? Daí, quanto tempo dura? 21 noites de 2 horas por noite. São 42 horas que nós trabalhamos, tá? 42 horas. E é impressionante. Você dá um salto muito grande nessas 42 horas. E não é cansativo. No presencial eu trabalhava com 3 horas e 20 por dia. Eu fazia o curso em 13 noites. No online é muito puxado para a pessoa 3 horas e 20 por noite. Então a gente trabalha 2 horas por noite. E funciona super bem, super bem. Fica gravado, as aulas são pela plataforma do Zoom, fica tudo gravado sim. Se você perde a aula, eu posso enviar a aula que você perdeu. E é isso. Tem lição de casa? Não, não tem lição de casa. Eu não trabalho com lição de casa. O método, né? Não tem. A única coisa que o professor Lozanov sugere é que antes de dormir, naquela hora que você tá bem grogue assim, você tenha um último contato com a língua. Então pode ser uma meditação em inglês, que você já vai estar trabalhando também essa questão do teu psicológico. Pode ser um artigo que você vai ler, pode ser uma música que você vai ouvir, pode ser o texto que a gente estudou. Por quê? Porque essa hora o cérebro, ele entende que aquilo é importante, porque é a última coisa que você teve contato no dia, e ele vai processando aquilo durante a noite e armazenando de forma mais harmônica. É bem legal. Deixa eu ver aqui. Se eu não gostar, você devolve o que eu tiver investido? Então, geralmente eu abro a sala de aula para as 2 primeiras aulas, quando a pessoa está em dúvida ainda, se é o que ela quer fazer ou não. Porque eu prefiro que a pessoa saiba o que ela quer ou não. E a pessoa decide se ela quer fazer o curso. Porque às vezes o método tradicional, seja o que ela está procurando, né? Lembrei de uma coisa agora. Tem uma amiga minha, Sara, ela é terapeuta, e ela fez uma palestra sobre o prato de pedra e o prato de macarrão suculento com almôndegas. Então, às vezes, o prato de macarrão com almôndegas tá ali na tua frente, suculento, com aquele molhinho de tomate, aquele macarrão al dente. Mas você quer o prato com as pedras. E é uma escolha sua, né? E eu acolho a sua escolha. A Marcinha tá aí, a Marcinha já foi minha aluna. Nossa, hoje, por incrível que pareça, só a Marcinha que entrou de ex-aluno.
Geralmente entra um monte de ex-aluno e tem bastante gente nova aqui. Ó, Vanter Gordon, Maiara, Ellen. Se bem que às vezes eu conheço a pessoa, gente, eu até tenho que me desculpar. Às vezes eu conheço a pessoa e... Matheus Kern. E a foto aqui é tão minusculinha e esses nomes que a gente usa no Insta, fica difícil às vezes de identificar. Olha, Ana Maria Góes está aí também, ex-aluna. Ó, Flávia também, ex-aluna. Patrícia, tudo bem, Patrícia? A Lara também. A Lara é minha ex-aluna, é fã, é minha amiga, é minha coprodutora. A Lara é muitas coisas. Ó, se você não quiser... Márcia é muito engraçada. Se você não quiser continuar no curso, tem muitos alunos que querem participar. A Márcia é fanzona, né, do curso, né, Márcia? A Márcia já fez o inglês, acho que 2 ou 3 vezes, já fez o curso de final de semana de final de semana do método. E por que ela fez 2 ou 3 vezes o inglês? Porque, na verdade, cada vez que você faz, a experiência é completamente diferente. Porque você está trabalhando com pessoas diferentes. E como o curso, ele trabalha muito a essência, ó, 3 vezes. Como ele trabalha muito a essência da pessoa, cada vez que você vai uma transformação. Ah, tem até uma pergunta aqui que fala sobre o método ser terapêutico, né? Que as pessoas ficam escutando eu falar, o método é terapêutico, o método é terapêutico. Sim, o método tem comprovação que é terapêutico. Então ele diminui a ansiedade. O curso é lindo. Quando você entra em contato com essa criança interior, é como se você estivesse se redescobrindo, você estivesse acessando recursos adormecidos que você nem imaginava que você tinha. Tem pessoas que se abrem para a vida. E o inglês, muitas vezes, o inglês acaba sendo uma consequência só do processo. Porque nós não trabalhamos de forma formatada. É por isso que as turmas são pequenas. Para que eu possa atender a necessidade individual de cada um. Como sei se vou me adaptar a esse método? Se eu gostar muito, como poderei me aprofundar? Bom, como sei se vou me adaptar a esse método, é uma proposta completamente diferente mesmo. Eu digo assim que é uma oportunidade que você vai estar se dando. Dificilmente as pessoas não se adaptam ao método. Dificilmente. Deixa eu pensar aqui. Tem pessoas que pagam o curso e não fazem. Por questão de autossabotagem. Até na live que eu fiz, com uma das lives que eu tenho aí, com uma especialista só em autossabotagem, é muito forte. Então, assim, você tem que ver Na verdade, as pessoas elas teriam que olhar para o objetivo e não para a crença, né? E nós fomos sugestionados também a olhar para essa questão de limitação, né? Como é muito mais fácil a gente olhar para o inglês é difícil, eu estou muito velho para isso, eu acho que eu não consigo aprender nada, na minha cabeça não entra nada. Em vez de falar, ok, como eu posso aprender melhor, né? Se o inglês não fosse difícil, que possibilidades eu teria? Se eu não olhasse o inglês como uma coisa difícil, entende? Mudar um pouco as perspectivas, assim. Em vez de travar os caminhos, começar a se liberar. Para quem é, para quem não é. Vocês têm mais perguntas para colocar sobre o inglês? Como posso me inscrever? Tá aqui, uma bem interessante. Por que eu nunca ouvi falar desse método? Porque
No mundo todo, são mais ou menos 300 professores formados, só no mundo todo. No Brasil tem eu e mais 2 pessoas com formação. No Desperta Inglês e 21 Noites, só eu que trabalho dessa forma. Eu trabalho dessa forma. Eu tive com o professor Lozanov em 2007 e eu fui fazendo ajustes, até que eu cheguei num ideal para ter os resultados que eu gostaria. O que mais? Agora tem as perguntas sobre o método Lozanov. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o método Lozanov. Da onde surgiu esse curso? Eu sou apaixonada pelo trabalho do professor Lozanov. Mudou a minha vida assim completamente. Com 34 anos, eu era uma pessoa extremamente realizada profissionalmente. E isso é maravilhoso, você poder fazer o que você ama. Eu até mostrei para Lara uma frase que a gente usou num dos meus vídeos essa semana. Vamos ver se a Lara me ajuda aqui. Fazer o que você ama. Ih, já me confundi aqui. Perdi a frase agora, que eu tô numa outra linha de raciocínio. Mas eu me considero uma privilegiada por trabalhar com o método. Porque você começa a ver a mudança nas pessoas em poucos dias. Antes de eu entrar no método Lozanov, em questão de resultados do inglês, eu tenho pessoas que sonham em inglês na primeira noite, na segunda noite, pessoas que com 8 horas de imersão escutam a playlist, que escutam todos os dias e começam a entender as músicas. Pessoas que querem falar português e só vem inglês na cabeça. Aconteceu isso com um aluno meu em 2 aulas. Na terceira aula ele falou que ele ia conversar comigo, que 3 horas e meia era muito para ele dentro da sala de aula. Quando ele acordou de manhã, ele queria falar português, eu só vi inglês na cabeça dele. Olha a frase, gente. Olha a frase. O que é ser um educador Lozanov? Fazer o que você ama é liberdade. Gostar do que você faz é alegria. Então, assim, o que mais que a gente pode querer? Eu faço o que eu amo, tenho liberdade e alegria. Então, eu vou montando as minhas turmas conforme eu vou sentindo. Se eu precisar viajar, se eu quiser tirar umas férias, eu não tenho ninguém para me substituir. Mas eu também preciso de férias, então eu tenho toda uma liberdade, né, de organizar o meu tempo da melhor forma possível. E eu acho assim que o que é mais precioso, né, em trabalhar com o Lozanov Método é você ter a liberdade de ser quem você é dentro da sala de aula. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo, faz muita diferença. Porque às vezes você trabalha em instituições, né? E você tem que seguir todo um padrão, né? Você tem que seguir todo aquele formato. Então, para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando eu trabalhava em instituições, escolas ou escolas de idioma, né? Que eu sou pedagoga também, eu já trabalhei em escola, né? Não só escola de idiomas. Não sei, é uma sensação ruim, assim, é meio engessado, sabe? Porque você vê que tantas coisas podem ser diferentes e você tem todo um padrão para seguir. Então, né? Você tem que dançar conforme a música. Então, eu tenho essa liberdade. Porque o método, ele tem todo um formato, todo um passo a passo, mas nunca uma turma vai ser igual a outra. Então, tem turmas que eu sinto que o grupo precisa de menos texto e mais conversação. Então, eu deixo os textos mais curtos para eles... O conteúdo, todo mundo recebe todo o conteúdo que eu tenho. Todo o meu material é de minha autoria.
Então, eu escuto uma expressão nova, eu atualizo. Então, conforme o grupo, existe um texto base para o primeiro dia, e conforme o grupo eu vou sentindo e vou adaptando os textos. Então, um grupo nunca vai ser igual ao outro. Tem grupos que precisam mais de texto e conexões do que conversação, e assim vai. Isso tudo, quando você passa pelo treinamento do Lozanov Método de final de semana, você começa a desenvolver essa intuição. Então vamos para o método. Então, como eu tive resultados maravilhosos no inglês, grandes transformações nas pessoas, são visíveis as transformações das pessoas. As pessoas me pediam mais, mas teacher, não tem mais nada? O que a gente pode, como que a gente pode aprender mais, né? E professores também, quando descobriam na internet, ou o pessoal que estava estudando e surgiu o nome Lozanov, acabavam chegando até mim pela internet, me ligavam e... Nossa, mas você não ensina isso? Não tem como você dar um curso disso? E daí eu criei, há 4 anos atrás, um curso de final de semana, intercalando, né? Que é o Lozanov Método, que agora o nome dele é Use Seu Cérebro, Siga Seu Coração, e a primeira edição dele online é agora, no dia 16, 17 e 18 de abril. Então, qual que é o objetivo desse treinamento, né? É trabalhar toda uma flexibilização interna, um autoacolhimento para acabar absorvendo uma nova forma de olhar para o outro quando você está ensinando. Uma forma de olhar que vai além do presencial. Uma forma de olhar com resultados efetivos que você pode conseguir da mesma maneira no online. Com muito menos estresse, com muito mais liberdade, com muito mais harmonia interna. Isso não tem preço, né? Então vamos lá, as perguntas do Lozanov Method. Nossa, tem um texto gigante aqui. Eu tô desesperada à beira de um ataque de nervos, em pleno pico de pandemia, epicentro do Covid no mundo. A escola particular onde dou aula me chamou para voltar para a sala de aula. Além do risco de vida que corro, há a pressão dos pais e da direção. Tenho que dar aula presencial e online ao mesmo tempo. Não dá para fazer as duas coisas direito. Eu sei que é um absurdo a volta às aulas. Ao mesmo tempo, não quero decepcionar meus alunos e nem perder meu emprego. Estou pensando em largar mão e fazer outra coisa. Como você pode me ajudar? São vários professores que estão insatisfeitos, né, com a sobrecarga. Os professores tiveram que se reinventar. Eu acredito assim que as escolas não deram recursos emocionais e questão tecnológica, tudo isso, porque as escolas também não estão preparadas para isso. Ninguém esperava isso. Então, a falta de recursos para lidar com tudo isso é geral. Como eu posso ajudar? Pena que não veio o nome aqui das pessoas para mim. Na verdade, eu posso ajudar dizendo isso para você. Se você realmente ama o que você faz, eu posso te ensinar a se reconectar com esse amor e potencializar os seus resultados, independente se no online, no híbrido ou no presencial. Porque, de acordo com o professor Lozanov, o professor, o sugestopeda, o educador, é 70% do resultado. E eu li para o pessoal numa live que não é a música, que não é o relaxamento, que não são as técnicas, é o professor. E lembre-se da primeira lei do professor Lozanov.
A partir do momento que você acredita no potencial do outro, independentemente de qualquer limitação que o outro possa parecer ter, a aprendizagem já começou a acontecer. E aprender é uma questão de atitude e não aptidão. Então, quando nós temos isso internalizados em nós como educadores, pessoas que trabalhamos com pessoas, com pais, vai ficando cada vez mais fácil. Sabe? Eu sei que às vezes a gente tá cansado, estressado, até com os filhos da gente, assim. Eu já tive, os meus são todos adultos agora, né? Mas quando eles eram pequenos, eu sei que às vezes a gente tá cansado, estressado, que tem épocas que escola parece difícil, né? Mas você olha assim para aquela criança, pode ser teu filho, pode ser um aluno, ou pode ser um adulto que está ali na tua frente. Que na verdade, aquele adulto que você está olhando é uma criança. E você pensa assim, puxa vida, quanta coisa tem aí que eu ainda não sei. Quanta coisa que eu posso oferecer e na hora que ele acolher, ou ela acolher, isso pode se transformar em algo muito maior e mais precioso. Então esse olhar, esse acolhimento é transformador. É transformador. É tão transformador que é muito louco que eu vou falar aqui, e quem é aluno meu e quem me conhece há bastante tempo, sabe? Eu já cheguei a dar aula com 39 de febre e ninguém perceber que eu tô com febre. Eu terminar a aula 10h20 da noite, entrar no carro e ir pro pronto atendimento. Eu já cheguei a dar aula na véspera de um transplante. Minha mãe ficava louca de brava comigo. Ela falava, você não vai dar aula hoje? Eu falava, eu vou, eu não tenho substituto, meus alunos estão me esperando. Eu passava o dia no banheiro, passando mal, intoxicada, porque eu não fazia hemodiálise. Chegava a hora da aula, eu me arrumava, eu ia para a sala de aula e eu dava aula. Então, o método, quando você acolhe o método dentro de você, você tira uma força, uma visão, uma credibilidade pelo outro do além. Do além, não existe doença. Não existe doença. Como que pode isso? Ó, tá entrando uma galera aí que eu não dei oi aqui. Então vamos lá. Deu uma cortadinha aqui, né? Danilo entrou, Márcia, Ana, já fiz uma live com a Ana, uma doçura de pessoa, cheia de mindset, de transformação, ela. Escola da Matemática, ai que delícia. Sigmar, Sabim, o Sigmar também já participou de live minha. Olha só quem tá aqui, o sobrinho mais amado da teacher Lúcia Carla, o neto. Thea também acabou de entrar. Para esse pessoal que tá entrando, se quiser colocar o aviãozinho ali, convidar mais pessoas, a gente ainda tem um pouquinho de conteúdo para ir para frente aqui. As dúvidas sobre o método, né? Você diz que é terapêutico e que vou me sentir melhor se a aula é sobre o método de ensino. Por que você diz que é terapêutico e que vou me sentir melhor se a aula é sobre um método de ensino? Por causa disso que eu acabei de falar para você, desse passo a passo que nós vamos desenvolvendo. O curso de final de semana são 20 horas intensas, vivenciais. Então assim,
chacoalha, 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 vira de ponta cabeça, põe de pé, chacoalha, vira de ponta cabeça, põe de pé. Daí quando a pessoa tá assim já, e ela tá começando a entender, né? Essa amorosidade, esse acolhimento do professor Lozanov, essa liberdade, essa convicção do extraordinário. A coisa começa a fluir de uma maneira incrível, que é impossível. Pode ser uma escolha, mas é impossível a pessoa chegar na segunda-feira para dar aula sem ter um olhar diferente. Então, se eu olho para aquela pessoa que tem a dificuldade, eu vou aprender a olhar além daquela dificuldade. Ok, independente disso, o que mais é possível? Nós não acreditamos em limites. E sim o quanto a pessoa vai desenvolver independente do limite. Sigmar, eu posso aplicar o método em treinamento de vendas e outras áreas empresariais? Com certeza. A partir do momento que você trabalha com pessoas, o treinamento é para pessoas que trabalham com pessoas. E Sigmar é muito lindo, muito lindo. A gente trabalha técnicas de flexibilização, técnicas de potencialização de aprendizagem, técnicas de comunicação, técnicas de identificação do outro. Eu não uso a palavra rapport aqui, provavelmente tô respondendo a pergunta de Sigmar, tá, Sigmar? Quando a gente trabalha com vendas e na parte da PNL eles falam de rapport, né? Eu posso dizer para você que na verdade o Lozanov Method ele vai além do rapport. É como se fosse uma conexão de campos energéticos e de campos de conhecimento. Então, uma troca de campos, independente do número de pessoas que você esteja trabalhando. Olha quem entrou aí. Falei nele hoje, Juliano. Falei nele hoje. Hein, Juliano? Que o Juliano falou pra mim. Ele veio a primeira noite, ele veio a segunda noite, só que isso ele contou no último dia de aula. E daí ele falou, putz, 3h30 dentro da sala de aula toda noite, muito ruim, fechado, né? E daí na quarta-feira, ele veio segunda, terça, ele ia falar comigo. Na quarta-feira, ele queria falar português e tudo vinha em inglês na cabeça dele. Eu sempre dou teu exemplo, Juliano, do depoimento que você deu em sala de aula. Olha lá, ó. Oi, kkk. Esse cara tem uma expertise. Fala muito bem inglês, com convicção. E ele, na verdade, ele veio para fazer essa questão. Lembram aquele público que eu falei para vocês? Pessoas que já falam e querem passar por todo aquele refinamento, aquele pente fino e corrigir vícios. E é o Juliano. E ele tem uma convicção quando ele explica o assunto dele, porque isso é uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, né? Você tem que praticar aquilo que você precisa apresentar. Então, se você precisa falar sobre o teu trabalho, você precisa estudar todo aquele vocabulário e você tem que criar frases e você tem que treinar, você tem que falar do teu trabalho. Então, tá dirigindo, você se imagina explicando o que você faz, como você faz, o porquê que você é bom no teu trabalho, para você mesmo. Porque quanto mais você pratica, melhor é, para você não ser pego de surpresa. Porque às vezes as pessoas fazem uma pergunta e você... E por que você trava? Porque você está acostumado com um tipo de vocabulário, um tipo de pergunta. E você está acostumado a repetir aquele discurso em português e nunca pensou que poderia precisar dele em inglês. Então é muito prática, né? Ó, o Robert entrou agora. Oi, querido, tudo bem, Robert?
O Robert é um querido, ele assiste minhas lives, daí eu agradeço, ele manda os feedbacks lindos, maravilhosos, uma pessoa assim, fantástica. Teia. Teia colocou, curas também podem ser feitas quando aprendemos essa técnica. Sim, a Teia já participou do curso de educadores de final de semana comigo. Tem até um depoimento dela que tá para sair, para compartilhar com vocês. Vai sair um vídeo da Teia, do feedback dela. A Teia trabalha com pessoas também, né? Ela trabalha com a questão da medicina quântica e inteligência artificial e coisas muito profundas. Então, se vocês querem saber sobre saúde, mas a verdade sobre a saúde mesmo, vocês podem entrar no perfil @TeiaSilva. São conhecimentos preciosíssimos que ela compartilha. E ela acolhe o outro como ninguém. Impressionante. Coach Megide, Rosane, que bom que vocês estão entrando. Então, quero ver aqui mais perguntinhas. Tá sim. Aprendizagem acelerada me dá uma impressão que vai ter uma correria. Como poderia ser acelerada? Então é assim. Por que usou esse termo de acelerada, na verdade? Porque você consegue armazenar muito mais conteúdo num curto período de tempo. E para isso existe o uso da música clássica, a formatação dos textos, existe todo um passo a passo, para quem assistiu, né, os 7 segredos comigo, todo um passo a passo para que o estado ideal de aprendizagem esteja presente na maior parte do tempo. E o que é esse estado ideal de aprendizagem? É quando você entra naquele estado, igual quando você era pequeno e estava no parquinho brincando durante o recreio, e daí chega na sala de aula assim, o cérebro ali está pronto para absorver qualquer conteúdo. E daí o professor fala assim, agora parou, todo mundo quieto, e corta. Então, o que a gente faz? A gente tem as dancinhas, a gente canta, tem as leituras que são diferenciadas com a música clássica. E depois que você passa por esse processo do inglês, o teu cérebro, ele vai se conectar com uma forma muito mais rápida e natural de aprender as coisas. Então, nunca mais você vai querer aprender da maneira que você aprendia antes. Andréia, minha querida, tá entrando. Dinamar já está matriculada no curso Use Seu Cérebro, Siga Seu Coração. Gratidão, Dinamar, pela confiança. Gratidão. AB de Lazis. Rio Grande do Sul aqui também hoje. Tá só Andréia do Rio Grande do Sul hoje. Então, por que eu nunca ouvi falar desse método? Já respondi? Sim, porque são poucos professores no mundo, né? Mas agora em diante, vocês vão ouvir muito mais falar sobre esse método, porque esse é o meu propósito de vida, né? Esse é o meu propósito de vida. Divulgar o Lozanov Method. E olha, de perguntas que eu tenho aqui, é isso. Se vocês quiserem colocar alguma pergunta, eu espero que eu possa ter dado respostas que vocês estavam procurando. E hoje eu me propus a fazer um exercício com vocês, uma técnica com vocês, para fechar esse dia de Páscoa, né? Dia de conexão com a família, dia de conexão com o todo, dia de conexão com você mesmo.
Então, se vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou fazer um exercício com vocês bem rapidinho. E daí a gente pode encerrar, aproveitar o nosso finalzinho de domingo e ter uma semana maravilhosa. A turma do inglês em 21 noites começa amanhã, às 19h15, e vai até o dia 5 de maio, de segunda a sexta, exceção sexta-feira, dia 9 de abril, que é o aniversário da minha filha mais nova, e dia 16 de abril, que é a imersão do Use Seu Cérebro, Siga Seu Coração. Então, vocês vão ter 2 sextas de happy hour. Na sexta-feira, geralmente, é bem mais leve. A gente pega bem mais leve na sexta-feira, porque é notável mesmo que na sexta-feira é mais puxado para as pessoas acompanharem, mesmo 2 horas online. Então, essa turma vai ser privilegiada, vai ter 2 sextas-feiras off. Então, vamos lá, gente? E o curso... como eu me inscrevo? Faltou ali a pergunta. Se você entra no Instagram, no meu Instagram, ali no link da bio, e as pessoas falam assim, mas o que é esse link da bio que você tanto fala? É onde tem a descrição ali. Teacher Lúcia Carla, pedagoga, que fala ali de mim. Tem um linkzinho ali. Quando você clica naquele link, abre uma página que você pode se cadastrar para assistir as aulas gratuitas. Você pode se cadastrar para o curso Desperte Seu Inglês em 21 Noites. Você pode se cadastrar para o curso Use Seu Cérebro, Siga Seu Coração. O que mais que tem lá? Você pode falar diretamente no WhatsApp com a minha equipe maravilhosa, que o que eles não podem responder, eles entram em contato comigo, passo o contato da pessoa, eu entro em contato com a pessoa na hora. Então, tem tudo que vocês precisam nesse link ali, tá? Tanto para um curso como para o outro. E vamos lá para a nossa técnica? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho. Hoje eu compartilhei um exercício que eu fiz comigo mesma essa semana, numa aula de Feldenkrais. Para quem não sabe o que é Feldenkrais, é uma técnica de consciência corporal que vai trabalhando com as linhas do corpo e vai soltando as couraças, as dores, tudo que você tem armazenado. E você vai criando consciência corporal e vai reestabilizando o seu corpo. Só que cada exercício do Feldenkrais cria uma nova conexão neural, porque são exercícios que nós nunca fizemos antes. Então, são exercícios com o olho e com o pé. E de repente você sente o seu cérebro massagear assim por dentro. Da mesma forma que quando nós lemos o texto com a música clássica, tem uma aluna minha, Mônica, que ela já relatou, que ela sentiu isso quando eu estava lendo o texto com a música clássica de fundo. Então, e daí nós estávamos falando sobre memórias de Páscoa. E eu recordei vários flashes assim, porque era muito presente na minha família isso. E o que eu mais recordei, não sei, não foi na Páscoa, mas foi uma história com chocolate, né? Que quando eu perdi meu dente, eu joguei pra cima e um chocolate caiu do céu. Um CRI, KRI, CRI, que é o crunch de hoje em dia. E eu consegui lembrar detalhes disso. Isso é uma coisa que marcou muito a minha infância. E eu nunca tinha lembrado com tantas sensações e riquezas de detalhes como eu lembrei dessa vez. Então, Ivani, gratidão pelo exercício que você fez comigo. E se vocês me permitem, essa é a minha proposta de exercício para vocês hoje. Que vocês possam estar fechando seus olhos agora, entrando em contato com aquela criança que acreditava em sonhos, na mágica, no mistério,
nos superpoderes. Aquela criança que simplesmente ia em frente, tentando, errando, acertando, mas ia em frente. E quem sabe agora você possa estar olhando nos olhos dessa criança e observando como eram as expressões faciais, como era a forma de rir, qual era o som da gargalhada. E quem sabe, ao se conectar com esse som, você possa estar se conectando com um momento onde essa gargalhada estava presente. Talvez uma memória que você nunca imaginou que estivesse guardada aí dentro. Por mais bela, significativa, leve que ela seja, por algum motivo ficou esquecida. Mas agora você revive isso. Preste atenção onde você está, com quem você está. O que você está fazendo? O que é tão divertido? Quais as sensações no seu corpo dessa memória? Permita-se sentir tudo o que for possível sentir em relação a essa memória. E que toda essa sensação de divertido, de leve, de encantamento, de mágica, de tudo é possível, possa estar se espalhando agora por todas as suas células, como se cada célula sua quisesse dar aquela gargalhada. E você respira fundo e deixa que isso se espalhe por todas as suas células. Como se você estivesse se tornando um saco de risadas. E toda essa sensação de alegria vai se espalhando, se expandindo, se expandindo, se expandindo. E daí você olha para aquela criança e você fala assim: valeu. Valeu por me lembrar, fazer eu sentir novamente tudo isso que estou sentindo agora. E sim, você é muito especial para mim. E eu sei que muitos dos aprendizados que conquistei foi porque você olhava para tudo com leveza. E agora posso me reconectar com tudo isso. Gratidão. Eu vejo você. Daí você pode estar tomando uma respiração profunda, permitindo que tudo isso se espalhe. E bem devagarinho ir abrindo os olhos e voltando para cá. Tem um texto
num livro que tem uma descrição do professor Lozanov, que eles falam que ele tinha uma risada cósmica. Parece que agora, quando eu fiz exercício, eu escutei essa risada. E muitas vezes, quando dúvidas surgem, sim, eu tenho dúvidas também, assim como qualquer um, eu fecho os olhos e eu escuto o professor Lozanov olhar para mim, né? Escuto. Eu imagino uma cena dele olhando para mim e dando risada. E daí ele me dizia assim: "You are really great." Você é muito bacana, muito legal, muito, né? Você é great. Então, né? Que o nosso final de noite agora possa ser bem tranquilo, leve, cheio de risadas. Gente, minha boca não consegue fechar. Olha aqui. A minha filha que fala assim: "Mãe do céu, você é a única pessoa que eu conheço que quando ri mostra todos os dentes." A minha boca não tá conseguindo fechar de tanta alegria que eu tô dentro das minhas células. E assim é trabalhar com o Lozanov Method. É você se permitir entrar em contato com tudo isso, com a sua criança, com tudo que você já sabe e não sabe que sabe. Você se permitir flexibilizar, você se autoacolher, acolher o outro. E tudo vai ficando mais leve. Gratidão e uma boa noite para todos. E se mais perguntas surgirem, pode entrar no link da bio, conversar com a minha equipe, ou pode entrar direto em contato comigo pelo direct, tá? Eu respondo, adoro responder. Gratidão. Para quem vai estar comigo amanhã, no inglês, às 19h15, hein? Nós começamos o Desperte Seu Inglês em 21 noites. E para quem vai estar comigo no Use Seu Cérebro, Siga Seu Coração, dia 16. E nós estamos com a turma praticamente fechada. Já, do Use Seu Cérebro, Siga Seu Coração. Então, gratidão e boa noite.